Galera, seguinte, antes de começar esse podcast Café com o Senhor Pedro, edição mais que extraordinária, quero falar que o patrocinador deste episódio é a Nunes Produtora, uma empresa que transforma história em obras que ultrapassam o papel. Mais que livros, artefatos da alma, biografias coautorais e edições, eternizando o legado, escrevendo histórias. Isso é Nutella. Você é uma jovem. Sim, você não vai aguentar, você vai queimar, machucar tudo o pé aí, que não sei o quê. Eu falei, não, você corria descalço, não corria? Então agora eu vou provar pra você que eu consegui correr. Quero ser igual descalço. você. Oi, eu sou o Sr. Pedro e esse é o Café com o Sr. Pedro. Aqui eu trago pessoas incríveis com histórias incríveis. E esse café é extraordinário hoje. Eu trago a minha amiga Pietra. Pietra, ela é triatleta, é estudante de medicina, foi voluntária no Ironman, amante das piscinas e vai contar um pouco da sua história. Pietra, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite, fazer parte do nosso café, para a gente incentivar pessoas aí. Se apresenta pra gente, quem é a Pietra? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Pietra, eu tenho 21 anos e, como você falou, atualmente eu faço triatlon, que foi um esporte que eu me apaixonei. E hoje eu vim contar um pouco, né, da história. É isso aí. Do meu caminho. Como é que foi o começo do triatlon? A Pietra, ela vem de uma família de atletas, aí vamos dizer. Conta a base, como que é a base sua, Pietra? Então, a minha vida sempre foi o esporte, desde pequenininha. Minha mãe plantou essa semente do esporte aí na minha infância. E ela é atualmente professora de educação física, que tem uma academia de natação em Mogi Guaçu, que chama Spatium Academia. É a academia dos triatletas. Tem bastante gente. Tem muita gente. Sim. E ela é técnica de natação, tem uma equipe de natação lá no Guaçu. E ela me colocou na equipe. Em 2016 eu iniciei no treinamento de natação e por 10 anos aí eu treinava todos os dias, 2 horas por dia de treino e competi brasileiro, competi paulista, os campeonatos nacionais, né, que a gente tem aqui, regional. E fui me apaixonando pela natação aos poucos. Joguei bola no início, daí eu queria ficar no futebol e a minha mãe falou, não, você vai nadar. Daí eu falei, não, vou nadar então. E comecei a nadar, me apaixonei e chegou um tempo que eu tava no terceiro colegial e tive que parar por causa da faculdade, né, decidir o que eu ia fazer, se eu ia continuar no esporte. Mas a gente sabe que o esporte chega uma hora que se você for profissional, acaba, né? Então Isso é verdade. a gente precisa de uma profissão. Então eu decidi a medicina, que eu amo, eu faço com muito amor, com muita alegria. E daí eu continuei no esporte, assim, às vezes, ia lá, nadava um pouquinho. E daí a minha mãe, ela falou assim, não, você vai então fazer medicina, você vai ficar nisso. Apoiou. E daí eu falei, mãe, sim, mas eu preciso continuar no esporte, sabe? Eu não consigo estudar, não consigo fazer nada se eu não tiver o meu corpo ali treinando, fazendo uma coisa que eu gosto. E daí eu comecei a me interessar um pouco aí pelo triatlon e foi onde eu comecei a seguir. Mas hoje eu faço pensando que é onde a minha mente descansa, onde meu corpo, além de cansar, ele descansa Com também. certeza. O pessoal, a gente fala que a gente descansa no esporte, mesmo cansando, a galera acha um absurdo, né? Sim, Mas sim. só quem pratica, a energia do pós ali é surreal, né? Sim, com certeza. E como que foi aí a Pietra performa na natação? E o primeiro contato já não foi da natação pro triatlon, Então, teve um meio caminho aí, né? Sim. Eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu ainda nadava um pouquinho, sabe? Eu entrei achando que eu ia continuar nadando todos os dias, mas pela carga horária eu não ia conseguir. Estamos fazendo medicina, né?
Eu fui entender depois só, eu ainda tinha acabado de sair da escola, não tinha muita maturidade, então eu fui entendendo aos poucos. E ela me convidou para participar de uma corrida e eu fazia crossfit também, fiz por 6 anos aí a mais que a natação como um método de crescimento para potência, que me ajudou muito na natação, resistência. Não pegava muito peso, não fazia muita força para não me prejudicar na natação, então era mais poucos movimentos com bastante carga, tipo de 1 a 2 repetições para conseguir o ganho de potência. Nossa, que diferente. Uhum. E me ajudou muito, graças ao meu professor Marquinho, que me colocou nessa. E daí depois, durante ao longo do CrossFit, né, que eu fiz, eu corria muito. Então, essa minha amiga falou assim, você gosta de correr, né, dá pra ver que você corre bem, assim. Nada de corridas oficiais ainda? Nada. E daí ela falou, tem uma corrida lá em Conchal, que a minha amiga me chamou, vamos nós 3, a gente participa, vai ser legal. E eu falei assim, tá bom, né, vamos começar. Uma má influência. E era 5 km, eu nunca tinha corrido os 5, eu não tinha noção de como era, não sabia nem quanto tempo que dava a prova. E daí eu topei ir, e daí no dia a minha amiga, ela teve uns desacasos e falou assim, pode pegar minha moto e ir, porque eu tava sem moto na época que minha moto tinha quebrado. Eu peguei a moto, fui sozinha, não sabia o que eu tinha que fazer, onde que eu tinha que colocar o chip, número de peito, não sabia nada. Peixe literalmente fora da água. Sim. Só que eu sempre fui uma pessoa que foi apaixonada por competição, então eu falei, não, vou encarar. Eu vi um monte de gente, coisa que eu não estava acostumada, porque na piscina são 8 raias só, e eu tenho 8 competidoras, independente de quantas séries, quando eu vou competir tem 8 ali do meu lado. Agora, a corrida não, né? A corrida, um monte de gente junto, larga junto, depois separa, né? Por categoria, bem diferente. E daí eu encarei, fui. Comecei a correr, falei, nossa, tô correndo bem, né? Depois eu comecei a sentir mais, e daí eu fui vendo o que era. Mas completei a prova, completei em 26 minutos. É um bom tempo. Sim, eu não tinha noção de nada, não sabia como que eu calculava pace, como que era meu batimento cardíaco, coisa que hoje eu sou vidrada em aprender, né? E daí eu tava quase indo embora da corrida e aí eu escutei meu nome chamando, e daí eu falei, nossa, não é possível. E daí... O que eu fiz? Sim. E daí eu peguei pódio em segundo lugar. Parabéns. Falei, nossa, já comecei a gostar, né? Porque eu... Começou animada. Sim. Ainda mais que, eu peguei troféu e eu sou uma pessoa que ama ganhar, sou apaixonada. Competitiva desde criança. Sim, eu tenho sede, né, de pódio. E quando eu comecei a ganhar, como eu peguei esse troféu, né, eu falei, nossa, agora gostei do negócio, né? Quando comecei a próxima. E daí logo em seguida apareceu a corrida da Sônia, que foi a segunda corrida que eles fizeram. Corrida grande também, muito legal. Sim, e daí eu decidi participar e eu já fui achando que eu ia pegar pódio de novo, né? Falando que, caramba, me descobri no esporte, achei que a natação era meu esporte, mas parece que eu tenho um outro talento. E daí eu não peguei pódio nessa, fiquei em 6º lugar. 6º lugar pela quantidade de pessoas é uma boa colocação. Sim, comparado com o que eu tinha ficado em segundo, eu falei, não, eu entrei lá achando que eu ia ficar em primeiro, buscando em primeiro. E daí me desanimou um pouco, sabe? Eu falei, nossa, eu fui achando uma coisa, não é assim. Mas também já fui querendo muito, né? E daí eu falei assim, não vou correr mais. E daí a minha amiga falou, não, mas calma. Porque daí a minha mãe, obviamente, falou também, não, você tá achando que você vai ganhar tudo. Vai brilhar pra sempre. E daí eu falei, mãe, sei lá, eu achei que eu tinha me encontrado ali, não sei o que. E daí ela falou, não, calma. E daí eu comecei a ver uns vídeos no Instagram de gente correndo, pedalando, nadando. Eu falei, nossa, isso só é louco, né? Pelo amor de Deus, quem que faz isso? Eu acho que eu nunca faria uma prova de triatlo, é muito cansativa, muita coisa. E daí eu falei assim, nossa, mas de triatlo eu não faria, só que de aquátlon, que é natação e corrida, certo, aí já ia juntar uma coisa boa, porque eu teria uma vantagem na natação. A natação já está tranquilo. Sim. E daí a corrida, agora que eu tô começando, talvez se eu juntasse a natação eu poderia ter uma vantagem, né, na corrida. E daí eu fiz a primeira prova. Tinha uma em Paulínia, bem naquela época assim, que era uma provinha simples de 400 metros e 2 quilômetros correndo. E daí eu decidi participar. E daí eu me inscrevi, meus pais foram comigo.
cheguei lá, não sabia nada, não sabia nem o que eu tinha que fazer. Normal, fiquei assim no primeiro tri. Sim, e daí eles largaram, a gente largou num lago que era totalmente barroso, com flor, tipo, planta, assim, você nadava, você batia o braço. Nossa, que doideira. Era só mato, assim, na mão, você não conseguia enxergar nada. Como é que faz a navegação disso? Nossa, foi bem difícil. Eu nadei praticamente os 400 metros com a cabeça pra frente, assim, tipo de polo aquático, sabe? Pra tentar me localizar, porque eu não conseguia enxergar. Eu botava a cabeça assim e enxergava, isso é preto. Mas a prova foi feita mesmo com essa adversidade? Foi realizada a prova ou aconteceu na hora do evento isso? Não. Que doideira. Eles não fazem muita questão disso. Entendi. Só tinha um lago lá, eles colocaram a prova tá aí, quem quiser, nada. Exatamente. Ou também, não sei se a maioria das provas são assim, eu fiz poucas no lago, mas essa foi a pior. Em Olambra já foi um pouco melhor. Olambra é estrutura bem legal, né? Já achei melhor. Agora a Paulínia foi difícil. Mas acabei que eu saí na frente, né, de todo mundo na natação, comecei a correr e na hora eu nem percebi o que eu fiz. Eu falei assim, não mãe, eu saí, tirei o óculos e a touca e dei pra minha mãe. Daí uma fiscal falou assim, não, você não pode fazer isso. E eu também nem sabia como que funcionava. Eu achei que eu poderia dar, mas daí depois que eu fui entender que eu tinha que colocar na transição. Tá, entendi. E não poderia, eu estaria em vantagem, sabe, se eu passasse alguma coisa pra outra pessoa que não tá na prova. E eu nem sabia disso, eu fiquei chocada ali na hora, me desestabilizou um pouco, mas aí eu peguei de volta o óculos da touca, subi. Que bom que você não foi desclassificada por uma... Sim, bom, porque normalmente eu seria. Tiveram é bom ter um bom senso também, né? Sim, até porque era uma provinha tranquila, ali, ainda que era 400 metros de natação, 2 km de corrida não era bem disputado também, então que bom que a moça não desclassificou. E outra, essa parte começa, é uma prova de entrada do aquátlon. Então não havia necessidade também, vamos incentivar a galera, a não ser que for uma coisa muito agressiva, sim. Olha lá, né? Sim. E daí eu continuei a prova, subi, fiz a transição, comecei a correr, senti muita dor aquele dia pra correr, sabe aquela dorzinha de lado? Sim. Não tava acostumada, eu tava achando que eu ia estourar na prova e ia estar tudo bem. Mas consegui completar e acabou que eu ganhei no geral, de todo mundo, eu ganhei o primeiro lugar. E eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, peguei um gostinho. Motivou ali, né? mais ainda. Sim, daí eu continuei fazendo essas provas de aquátlon e fui me interessando mais. Entendi. E a bicicleta? Faltou a bicicleta. Então já temos a natação, temos a corrida e agora a bicicleta. Onde que a bicicleta entrou, Pietra? Nossa, a bicicleta foi uma história bem interessante. Gostamos de histórias interessantes aqui. E a gente estava até comentando que todo mundo tem uma história com uma bicicleta, né? O senhor Pedro tem uma história com a bicicleta também. E assim, eu estava participando, acompanhando um doutor, muito meu amigo, o doutor Álvaro, que, assim, ele me ajudou muito e atualmente ele me ajuda também. A gente tem um trabalho aí em conjunto, que eu ajudo ele nas cirurgias plásticas. E eu gosto muito, me deu muito conhecimento, desde o primeiro ano eu acompanho ele. Os benefícios da medicina. Sim. E a gente estava operando um dia lá na Santa Casa e chegou um médico anestesista, o Dr. Bruno, que graças a ele eu tenho essa bicicleta. Eu estava comentando com o doutor que eu estava fazendo a aquátlon, né, que eu estava correndo, que estava nadando e que faltava só a bicicleta. Um adendo nessa conversa, Pietra. Quantos anos tem esse médico? 77. 77 anos. O que ele faz todos os dias? Ele nada, todos os dias, 1000 metros. Olha pra você ver esse homem. Queremos você aqui. Sim, é inspiração total. Né? Total. E daí a gente estava operando e o Dr. Bruno, anestesista, chegou na sala, escutou a gente falando e eu tava comentando bem na hora, falando assim, nossa, minha mãe já falou que ela não vai comprar uma bicicleta de triatlon pra mim, porque primeiro que ela é muito cara e que eu não ia fazer, que não era pra comprar, que ela era pra eu me virar sozinha. E daí ele pegou e falou assim, nossa, minha mulher quer jogar fora a bicicleta lá em casa, tá juntando poeira. Dr. Bruno. Dr. Bruno. E daí ele falou, pode ir lá buscar. E eu falei, nossa, faça o seu contato, amanhã eu já tô indo buscar. Era uma bicicleta de triatlon mesmo? Era uma Specialized de speed.
O quadro dela é tamanho M, mas assim, perfeita pra mim. É só comer um pouco de feijão e crescer. Sim. E fazer força. E fazer força, que senão não cresce. E daí eu fui buscar a bicicleta e, assim, perfeita. Ele me deu até o rolo da bike que a gente pedala em casa. Você tá brincando? Juro. Eu quero ser amigo desse Bruno aí, o que ele tem mais lá pra doar? Nossa, e assim, eu agradeço ele eternamente, porque eu consegui realizar meu sonho, que eu não sabia que era um sonho ainda. Eu comecei a me interessar, comecei a pedalar, e foi bem no finalzinho do ano que eu peguei a bike com ele, e eu ia viajar. E daí eu não consegui nem dar uma volta na bike direito, sabe? Não consegui pedalar porque meu pai falou, não, a gente vai viajar hoje, não sei o que, não sei o que. Daí eu fui buscar a bicicleta e no outro dia eu já ia viajar. E daí eu falei, nossa, eu vou viajar sem dar uma volta. Eu peguei a bike e fui andar na rua. E ela é bem diferente, né? Muito. O pneu é bem mais fino, o balanço dela, ela se desequilibra mais fácil, ela é muito leve. E assim, eu andei com ela, nossa, eu falei assim, nunca gostei de andar de bicicleta, mas nessa bicicleta eu me apaixonei. Que coisa, não? Porque você pedalava, era uma música, assim, sabe? Tão apaixonante que era o pedal naquela bicicleta. E assim, eu fui viajar, fiquei 20 dias viajando, sonhando com a bicicleta, sonhando em voltar pra pedalar doideira. com a bicicleta. Sim. E daí eu voltei, comecei a pedalar e eu falei assim, nossa, agora eu preciso me inscrever numa prova. Já tinha a natação na veia desde criança, a corrida e a bike. Aonde você juntou esses três na primeira? Então, e daí veio a oportunidade de fazer uma prova aqui perto, que era em Olambra. E eu falei assim, nossa, é uma cidade maravilhosa, né? Pertinho de casa, né? Perto de casa, porque as outras eram um pouco mais longe, Bragança Paulista. É logística, fica difícil. Sim, essas outras que eram mais complicadas. E eu fiz a prova do Too Big Sports, que é É Blue Sirius? Blue Series, exatamente. Uma prova bem legal também. Sim, muito bem organizada, ótimo, adorei. E daí chegou o dia da prova, né? E, Coração? nossa, eu fiquei a mil, assim. Dormiu à noite? Eu dormi porque hoje eu sou meio acostumada, né, com competição. Eu tenho que descansar pra ter a cabeça sã, corpo sã. E chegar ali na hora da prova e conseguir realizar o trajeto. Então, eu acordei, combinei com os meus pais que eu ia levar a bicicleta com a caminhonete do meu pai. Então, eu ia mais cedo pra me preparar e eles iam me assistir depois. E tem mais uma coisa também nisso. O meu amigo Francisco, que ele faz triatlon, ele tá nadando na academia da minha mãe. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito com isso, porque ele me deu o capacete, me deu um traje de triatlon, né, que a gente usa. Um macaquinho? Macaquinho. E assim, isso não foi nem perto das dicas que ele me deu. Sim, foi essencial na minha jornada, na minha primeira prova. Como que pode, né? Eu, no meu primeiro triatlo também, eu tive a ajuda do Rodrigo Quintiliano. Inclusive, se você estiver assistindo aí, meu amigo, um abraço pra você. Se não fosse você, não teria acontecido. Então, muito obrigado. Então, ele agiu da mesma forma que você também. Ele me deu dica, me deu roupa, me deu 3 óculos de natação. Escolhe aí e vê qual que é bom. E hoje eu sou um triatleta por causa dele também. Sim, mas ele que foi os 90%. Sim, ali. e a filha dele nada lá com a minha mãe. né? Exato, ele é lá da academia. Sim, ela tá treinando pra ser uma ótima nadadora. Não, ela já performa Nossa, demais, sim, né? Sim. Se nadadora de peito é o melhor que a gente tem, né? Muito bom. Parabéns. Sim, e daí o Francisco, ele me ajudou muito com isso. Teve um dia que ele me tirou da piscina e falou assim, não, agora vou te ensinar tudo que você tem que fazer no aquatlon, lá no triatlo. Primeira prova de aquatlon ele já me ajudou, mas daí no triatlon ele me deu dicas assim essenciais. E durante a prova ele teve lá todo momento Olha que gritando legal. pra mim. E assim, eu lembro certinho da hora que eu saí da natação e eu fui a primeira mulher a sair. E daí ele gritava assim, primeira mulher a sair da água, primeira mulher. E eu, nossa, aí nessa hora eu já arrepiei, daí veio assim, nossa, eu vou ganhar essa prova, vou ganhar. E daí eu fui pra cima. Ele me ensinou a fazer a transição, pensei em todas as coisas. Uma coisa que ele me falava muito é assim, durante a semana antes da prova, você mentaliza tudo que você quer fazer, mentaliza como que você vai chegar, o que você vai colocar primeiro, o que você vai... Qual tênis coloca primeiro? Sim. Isso é importantíssimo. Tudo. E eu só pensava nessa fala dele. Durante a prova, né? Então eu cheguei, saí da natação, fui na transição, peguei a bike,
coloquei o capacete, afivelei, e daí peguei a bike, coloquei a sapatilha já clipada na bicicleta, que foi uma técnica também que ele me ensinou, muito mais fácil do que colocar a sapatilha e ter que ir correndo com ela, né? É, bem mais difícil. E daí eu pedalei, e daí comecei a ver as meninas me passarem, porque deu uns 10 minutos, eu saí acho que 11 minutos na frente da segunda colocada. Só que daí ela começou a me buscar, porque o meu pedal também não era muito... Então estávamos começando, né? Sim, eu não tinha muito tempo de pedal ainda, não sabia exatamente como que era a técnica correta. E daí ela começou a me buscar. Só que daí, eu como uma boa atleta de antes da natação, eu sempre estudei muito o balizamento, eu estudei as provas, estudei quem eram as minhas adversárias, quais os números delas. Isso é importantíssimo. Sim. E eu sabia exatamente os números, que eu nunca vou esquecer, que era 111 e 113, eu acho, das minhas adversárias. E eu sabia quem eram, né? Pra quando elas chegassem eu ficar atenta ali pra atacar. E elas não chegaram a me passar, nenhuma delas. A que me passou era um outro número, daí eu fiquei mais tranquila. E eu falei, não, mas mesmo assim, vou buscar. E terminou o pedal, eu fiz a transição, desci da bike, comecei a correr, fiz a T2, né? Saí pra correr e começou a me passar. Era um sprint? Era um sprint, era 750 metros de natação, 20 km de bike e 5 km de corrida. Perfeito. E lá no dia da Alhambra, era um percurso de corrida que ele cruzava, assim, então você passava e as pessoas estavam passando do outro lado, sabe? Era sempre, você ia, voltava e daí você conseguia ver quem estava indo. Facinho se perder. Facinho. Mas aí eu conseguia ter um controle de quem que era que estava na minha frente. E tinha uma menina só na minha frente. E daí eu saí correndo, forçando, e daí tinha um morrinho assim, no morro quebra a minha cabeça. Porque eu fico assim, nossa, mas eu já sei que no morro pesa, sabe? Mas daí eu não desisti, eu lembrava do meu técnico falando, ergue o joelho, aumenta o ritmo da passada. E daí mais uma menina me passou. Nossa, daí eu fiquei, meu Deus. Aí agora ferrou. Só que ainda que as outras meninas da minha categoria já estavam lá atrás, então eu tava bem tranquila com isso, mas eu tenho um negócio de querer ganhar, que eu queria ganhar no geral, não queria pegar só o troféu de categoria. E tá tudo bem também, cada um performa como acha melhor. Sim, e assim, é um sangue nos olhos que eu tinha que ganhar, minha mãe tava ali me assistindo, sabe, tipo... Pô, o primeiro triatlo que eu tô fazendo, sabe, eu precisava mostrar pra ela, provar pra ela que era pra mim isso, sabe. E daí eu fui buscar a menina, mas acabou que eu não consegui buscar, porque tudo tem seu limite, né? Com certeza, às vezes ela se preparou melhor também, vamos ter que dar os méritos pra ela também, né? Sim, com certeza. E essas meninas que estavam competindo eram da aeronáutica, elas... Olha! Sim, acho que tinha umas 5 meninas, que das 2 que ganharam na minha frente, elas eram da aeronáutica, treinavam na AFA, que eu fiz o triatlon também. Lembra-se o número. Próximo, E daí acabou que eu fiquei em terceiro no geral, só que eu fiquei em primeiro na categoria. Nossa, foi sensacional. Sim, foi ótimo. Demais. Eu fiquei meio triste ainda porque eu poderia ter buscado, sabe? Ainda mais que na corrida eu ainda já tinha um pouco de carga ali de fazer um tempo bom, então fui buscar, mas acabou que não deu na corrida, no finalzinho, no geral. Mas parabéns, foi muito bem. Em primeiro lugar, pela primeira vez ter juntado os 3 esportes e fazer uma prova oficial, você foi muito bem. Sim. Vamos agora tirar umas dúvidas sobre piscina na parte da natação. Por que existe... Como que faz para colocar as pessoas em cada raia? Tem a 1, a 2, a 3? Como que funciona ali? Você que escolhe a raia que você quer sair? Então, isso é uma coisa bem interessante que eu acho que a galera não sabe, que assim, nas provas de torneio regional, todas as provas de natação que a gente tem, de Federação Aquática Paulista, que é aqui da nossa região, a CBDA, que é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, do Brasil, que elas ministram essas competições de natação. A gente tem um regulamento que é utilizado nos campeonatos mundiais e de Olimpíadas também, sobre o balizamento. O balizamento, ele é lançado uns dias antes da competição,
com os tempos das pessoas, dos competidores, né, dos nadadores. Então, por exemplo, eu competi semana passada e eu fiz um tempo nos 50 metros livre de 28 segundos. E daí na próxima competição, esse tempo já vai ficar salvo. Então, quando for lançar o balizamento, que o balizamento é basicamente o nome dos nadadores seguindo a raia que eles vão nadar. Então a gente vai pegar o tempo dos menores, os menores tempos, que são os melhores, e colocar sempre nas raias do meio. E os tempos maiores a gente vai distribuindo nas outras raias. Sempre pensando no tempo, tipo, o menor tempo na raia 4, o segundo menor tempo na raia 5 e assim vai. São as raias do meio. E vai equilibrando de acordo com os menores tempos. Isso para todas as provas. As pessoas que não estão balizadas, que são, tipo assim, a primeira competição que eu vou nadar nesse ano, então eu não tenho tempo balizado. Então fica 0-0. E aí eles colocam sempre nas primeiras séries. E nas últimas séries, tipo, uma prova de 50 livre, que normalmente tem 12 séries. Cada série vai diminuindo a cada tempo menor também, sabe? Então, a primeira série, o pessoal normalmente que não está balizado, que está com tempo 0-0. E daí depois, por exemplo, 35 segundos. Daí na outra série, o pessoal que faz 33 segundos. Até chegar na última série, que é quem faz, sei lá, 23 segundos. Como que é feita essa cronometragem? Como eu sei que fez 23 segundos? Corre com algum chip, então, alguma coisa? Como funciona? Essa é a diferença da natação e da corrida. Porque na natação a gente consegue ter ali a piscina, todo mundo vê na piscina sem ter um caminho a se percorrer, né? Não dá pra cortar caminho na piscina. Não dá. Tem a raia certinho, que você tem que fazer a virada, bater a mão na parede. Então a gente cronometra no cronômetro mesmo. E algumas competições que elas são oficializadas, elas têm uma coisa chamada placa. Que assim, eles colocam na parede da piscina e quando o nadador chega, ele bate a mão forte e já contabiliza o tempo certinho. Então, por exemplo, 50 metros livre, que é ida e volta na piscina de 25. Então a pessoa vai lá, ela nada, faz a virada, volta e quando chega ela bate a mão forte na parede. Quando ela bate a mão, ele já dá o tempo. 0 cronômetro. Precisa, numa prova dessa, fazer a virada olímpica ou não é necessário? É algum item obrigatório? Não é obrigatório, até porque em alguns nados a gente não tem a virada. Por exemplo, no nado peito, a gente bate as duas mãos e daí volta uma por baixo e outra por cima. No costas, a gente tem que fazer a virada também, só que daí a gente está nadando costas e não vai virar de costas. Então a gente vira, dá uma abraçada de crawl e faz a virada de crawl normal e já vira e sai de costas. Então não é obrigatório, porque algumas provas, tipo, tecnicamente na regra, você pode estar nadando o crawl, bater a mão na parede e voltar. Mas é obrigatório você ter o contato com a parede. Mas o impulso na parede da piscina dá um up, não dá? Sim, ou não? Sim, mas a virada ela acaba sendo mais eficiente. Virada mais eficiente, com certeza. E uma coisa também é que a gente não pode encostar o pé no chão. Então. Eu não sabia dessa. Se, por exemplo, você está competindo na natação, você pode ficar parado no lugar, mas você não pode dar um impulso. Você não pode ter um impulso que te dê vantagem se você parar. Entendeu? Então. Vamos dar um pause, vamos tomar um café e a gente volta com a segunda parte? Voltamos com a segunda parte do Café com o Sr. Pedro. E aqui eu trago uma pergunta que eu, Sr. Pedro, tenho. Pietra é a moça que corre descalça. Pietra, por que correr descalça? Então, eu corri atualmente os 5 km descalça, faz um mês atrás. E foi mais ou menos para provar uma coisa pro meu pai, porque a gente entrou numa que ele corria descalça quando ele era mais jovem. E daí eu falei, não pai, eu vou correr descalça também. E ele, não pai, você vai machucar o pé, você não aguenta, isso é Nutella. Você é uma jovem. Sim, você não vai aguentar, você vai queimar, machucar tudo o pé aí, que não sei o quê. Eu falei, não, você corria descalço, não corria? Então agora eu vou provar pra você que eu consigo correr sem Quero ser igual você. Sim. E daí eu falei pra ele assim, ó, a largada vai ser, acho que era 7h30 da manhã, a largada. E eu vou chegar por volta de umas 8 e pouco, você fica lá na chegada pra você ver eu chegando descalço. E daí ele foi. Foi mesmo? Foi. E daí eu saí muito depois da galera, eu decidi sair um pouco mais pra trás. Normalmente eu sempre saio na frente lá do pelotão.
Mas aí eu decidi sair pra trás por medo de alguém pisar no meu pé, né? Que daí sai Pode todo mundo acontecer, junto. pode acontecer. E daí eu saí bem mais pra trás do que eu tô acostumada. Então o tempo ia dar um pouco maior, normalmente, né? E daí ele falou que, tipo assim, ele ficava lá e ele ficava esperando e eu não chegava, Cadê não minha chegava. filha? Furou o pneu? Ele falou, nossa, o que aconteceu, né? Correu descalço, deve ter acontecido alguma coisa. Mas daí eu cheguei. E daí na hora que eu tava chegando eu falei, e aí pai, vai? Você falou que ia conseguir. Mas não foi só por isso também, tem alguns benefícios, eu dei uma estudada antes. E eu vi que várias pessoas fazem vídeo no TikTok, no Instagram, correndo descalço. E o intuito é que assim, quando a gente corre de tênis, a gente tem um amortecimento. E a gente costuma pisar um pouco mais com o calcanhar quando a gente corre de tênis. Agora, quando a gente corre descalça, a gente tem a tendência de realmente pisar com a ponta do pé. Isso é verdade. Não é o correto, porque a gente não pode mudar o jeito que a pessoa corre, né? A gente pode ajustar, mas não mudar a pisada dela. Porque anatomicamente é perfeito para a pessoa. Então, eu gosto de correr com a ponta do pé e eu acho mais benéfico para mim. Então, eu pensei em correr descalça justamente para forçar a minha cabeça a pensar pisar com o pé na pontinha. E também a gente aumenta o número de passada quando a gente corre descalça, né? Para não ter muito contato do pé no chão, o tênis a gente fica mais tranquilo, né? Que tem o amortecimento, tem a sola. Então, pisando descalço, a gente tende a acelerar mais esse ritmo de passada. Colocar nos treinos um intervalado com sapato e sem sapato. Sim, é muito bom. E assim, gente, foi uma experiência ótima, porque eu adorei correr descalça. No finalzinho eu sofri um pouco, pra falar a verdade, começou a esquentar o chão. Né, só não contar pro seu pai, tá tudo certo. Sim. E também a concentração, porque quando você corre de tênis, você já sabe que seu pé tá tranquilo, ele tá protegido ali. Uma pedrinha, alguma coisa, vai pra cima. Agora, quando você corre descalça, você tem que concentrar onde você vai pisar, a sua cabeça fica mais realmente concentrada ali na corrida. Então, eu gostei muito mais, o contato com o chão, assim, eu posso parecer louca falando, mas foi uma experiência ótima. E eu pretendo correr esse final de semana de novo, 5km descalço. Muito legal. Aonde que vai ser a próxima? Essa próxima, acho que Mojimirim, né? Essa beneficente. Isso, Mojimirim vai ter uma agora, se não me engano, nesse próximo final de semana. Exatamente. Final de semana do dia 28. 28. 28 de abril. De março. Errei. Próxima vai ser agora dia 28 de março aqui em Mojimirim. Sensacional. E a parte de assessoria, quem que cuida dos seus treinos? Então, atualmente eu tô treinando com o Júnior, ele é meu treinador aí de corrida. E assim, eu amo treinar com ele porque ele me entende e consegue ajustar meus treinos de acordo com as minhas provas da faculdade, com as competições que eu tenho. Perfeito. Então é ótimo, assim, a gente consegue ajustar e trabalhar muito bem junto. Ele faz meu treino de corrida, de natação. Eu não treino tanto natação igual eu treinava antes, eu faço porque eu amo nadar e me sinto muito bem, então quando eu tô muito estressada eu falo assim, nossa, eu vou nadar que vai melhorar tudo, sabe? E eu treino com a minha mãe, a natação, então tem dias que eu não tenho aula de tarde, por exemplo, de sexta-feira, e eu falo assim, eu vou dar uma nadada lá com a equipe de treinamento dela, é um treino mais puxado, mas eu não me desafio muito, porque eu sei que eu não tô na minha melhor fase, igual eu já tive. Então eu vou mais por hobby, por tentar brincar com as menininhas lá, de tentar competir, nadando uns 20 metros ali. Nadando uns 20 metros ali, competindo com elas, puxando um pouco, né? Claro, com certeza. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto de nadar com minha irmã também. A gente briga a maioria das vezes, mas bom. Faz parte, né? Sim, ela participa do treinamento também. E daí a gente treina junto lá, nós duas, na mesma raia.
E a minha mãe dando treino, né? Eu amo ouvir minha mãe gritar. Eu já fui acostumada há muito tempo com a técnica sendo minha mãe. E sua mãe foi técnica demais, ó, isso é bom, hein? De quem mais sua mãe foi técnica? Conta aí, pra quem tá aqui e lá. Como assim você fala? Sua mãe fez o próximo final de semana? Exatamente. Final de semana do dia 28. 28 28 de abril. de março. Errei. Próxima vai ser agora dia 28 de março aqui em Mojimirim. Sensacional. E quem que, a parte de assessoria, quem que cuida dos seus treinos? A natação, então tem dias que eu não tenho aula de tarde, por exemplo, de sexta-feira, e eu falo assim, eu vou dar uma nadada lá com a equipe de treinamento dela, é um treino mais puxado, mas eu não me desafio muito, porque eu sei que eu não estou na minha melhor fase, igual eu já tive. Então eu vou mais por hobby, por tentar brincar com as menininhas lá, de tentar competir, nadando uns 20 metros ali, competindo com elas, puxando um pouco, né? Claro, com certeza. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto de nadar com minha irmã também. A gente briga a maioria das vezes, mas é bom. Faz parte, né? Sim, ela participa do treinamento também. E daí a gente treina junto lá, nós duas, na mesma raia. E a minha mãe dando treino, né? Eu amo ouvir minha mãe gritar. Eu já fui acostumada há muito tempo com a técnica sendo minha mãe. E sua mãe foi técnica demais, ó, isso é bom, hein? De quem mais sua mãe foi técnica? Conta aí, pra quem tá aqui e lá. Como assim você fala? Sua mãe foi técnica de mais quem? De quais foram os campeonatos aí que a sua mãe participou? Ela tem aí uma na manga, hein? Então, a minha mãe, ela treinou uma atleta cega, que foi para as Paralimpíadas em 2004, e ela estava grávida de 6 meses de mim, e ela foi sozinha encarar esse desafio. E a atleta dela ganhou medalha de ouro e bateu o recorde das Paralimpíadas. Parabéns. E na teoria, se a gente for levar realmente ao pé da letra, você participou da Olimpíadas. Nossa, com certeza. Com Aquele certeza. negócio, né? Se a minha mãe sentiu, eu tava na barriga, eu senti tudo. Exatamente. Vamos colocar essa no currículo também. Sim. Tô vendo a sua garrafa de água Ironman. O que é essa garrafa aí? Então, eu participei em novembro 2025? 2025, no 73, como voluntária da equipe médica, que é um projeto que o Dr. Leandro, lá do Ironman, que ele é o médico-chefe, ele é médico do esporte, que é ortopedista também, e ele faz esse projeto para estudantes de medicina e pessoas da área da saúde poderem estar ali para ajudar no voluntariado, no Ironman, no dia do Ironman. E antes tem um simpósio, que é assim, como se fosse um congresso de medicina esportiva, acho que 2 dias de simpósio. Então são várias palestras sobre, pode ser treinamento, Mecânica. biomecânica, muito interessante. Eu adorei as palestras que eu assisti, eu anotei tudo e assim, eu utilizo muitas coisas até hoje. Que são dados que eles retiraram de estudos e é muito interessante, adorei participar e foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer, porque a gente, a função ali do voluntário era quando os participantes do Ironman chegavam, a gente acompanhava eles até a tenda médica e prestava o serviço necessário, se necessário. Você ficou bem na parte da chegada mesmo. Sim, Essa seria a melhor parte. Melhor parte. A gente poderia se dividir. No início eu comecei na natação, na saída da natação dos atletas, então a gente ajudava pedindo para eles não saírem muito rápido, porque poderia ter o risco de escorregar, então sair com cautela ali. Don't fast. Exatamente. Pedindo cuidado e ajudando para quem precisava de um apoio ali na mãozinha, né? E daí os atletas saíam e a gente se locomovia até o local da chegada. Então eles pedalavam, mais ou menos umas 3 horas de prova, né? 3 horas e 53 nos tempos. Então a gente viu todos os atletas de elite chegando e assim, isso pra mim foi maravilhoso, porque algumas pessoas que estavam lá não eram triatletas, eu era, então a experiência foi muito mais emocionante, né? Nossa, sem dúvida, eu imagino. Sim, nossa. É como quem gosta de futebol encontrar com o tio Pelé e... Sim, foi maravilhoso. E muito gratificante também, sabe? A primeira colocada foi a Jennifer Arnold, que é a maior triatleta que a gente tem hoje no Brasil. Uma referência. Sim.
E foi maravilhoso, foi incrível. Eu vendo ela chegar, sabe? Foi um sentimento assim de se arrepiar. E a gente foi acompanhar ela até a tenda médica, a gente teve que ajudar ela um pouco lá, mas ela ficou bem depois. Eles vão ao limite, né? Sim, no É final, sensacional. a gente dá uma Coca-Cola pra todo mundo E tá todo tudo mundo certo. fica bem. Aham, sim. E temos aí no futuro Pietra no Ironman ou não? Ah, com certeza, né? Com certeza. Seria, vamos dizer que seria a cereja do bolo? Eu vivo pelo esporte, sempre vivi pelo esporte. E assim, a natação sempre foi a minha vida. Até eu conhecer o triatlon, que foi uma forma de eu ressignificar o esporte, sabe? Um novo desafio, uma nova jornada, que fez eu ver que não era só a natação, sabe? Eu poderia mais. E assim, juntando com a medicina, eu consegui entender muitas coisas. Esse simpósio que eu fui, eu compreendi que eu posso muito mais, sabe? Que falaram muito lá que os maiores empresários, eles ganham o Ironman, eles fazem, então o esporte é isso, é a disciplina, é tudo, e sempre foi a minha vida, então eu realmente, com certeza, vou me esforçar para estar um dia lá no Ironman. Hoje em dia, eu assim, com a faculdade é meio complicado ainda, né, não tenho muito tempo para treinar, a carga, né, que necessita para um Ironman, porque muitas pessoas hoje em dia, elas falam assim, amanhã eu vou fazer um Ironman, já faz a inscrição como se... Como fosse buscar pão na padaria, né? Exatamente. E assim, o pessoal não entende que a gente realmente precisa de um processo, sabe? A gente tem que começar a subir nos degraus devagarinho, um por vez. Se pular degrau, a hora da queda é muito maior, você não está preparado para levantar depois. Exatamente, sabe? O risco de lesão é muito grande para quem fala assim, não, eu quero começar agora e amanhã já tá lá, sabe? Então a gente precisa de um processo, e isso foi uma coisa que a minha mãe me ensinou muito. Então eu comecei na corrida, comecei a pedalar depois e comecei a entrar no triatlon, né, a natação já tinha, então aos poucos. Comecei fazendo uma prova pequena para depois começar a aumentar as distâncias. E é isso, pretendo chegar um dia assim no 73 e com certeza no full. Com certeza, por que não? Sim, eu quero isso pra minha vida, eu já decidi, sabe? E eu tenho a consciência de que eu tenho que ir um degrau por vez. Então eu tenho esses anos aí ainda de faculdade, né? Tá no caminho. Eu vou continuar treinando, fazendo o meu máximo, participando das provas aqui da região. E quando eu terminar a faculdade, aí eu posso começar a investir o meu tempo no esporte. E o triatlo em si, ele é um esporte mais caro por consequência das 3 modalidades. A gente faz 3 esportes em uma única competição. Com certeza. O que você diria para quem quer começar, uma pessoa que já nada, já pedala, já corre e quer começar num triatlo? Então, a gente tem que pensar que o esporte, a gente pode fazer de muitas formas, né? Então, você não precisa do melhor equipamento, você não precisa ter a bicicleta de 100 mil reais, sabe? Isso são coisas a mais. Você tem uma bicicletinha, qualquer que for, sabe? Você consegue fazer. Você tem uma piscina, você tem um lago para nadar, você tem a oportunidade de se inscrever numa prova. Sabe, tem muitas provas agora na região que participam com bike MTB, com outros tipos de bike. E assim, você vê no Ironman alguns vídeos, né, da galera com calóizinha. Então, assim, não importa o que você tem. O importante é você ter a disciplina, a vontade, o amor pelo esporte, sabe? E uma boa má influência, né? Pra ti, vamos. Tem uma categoria bem legal, pra quem não conhece, que a gente estava conversando com a Pietra, que são categorias do triatlo, né, Pietra? Então tem uma categoria de entrada, que ele é o fitness. Sim. Então tem o fitness, o sprint, o enduro e o olímpico. Ou ao contrário, o olímpico e o enduro. Que é o full. Que é a distância dos 73. Isso. Né? Sim, Então esse que é o sprint, ele é bem acessível. Eles são mais ou menos uns 2 quilômetros aí de... o super sprint. O super sprint. Ele é 300 metros de natação, 10 km de corrida, mais ou menos, varia um pouco de bike e 2,5 de corrida. E 2,5 de corrida. Varia um pouco de organização por organização, mas basicamente é isso. Sim. Então se você tem vontade, vai e faça. A Pietra, eu conheci ela através da corrida.
Corre numa marra, meu irmão. Mas numa marra, põe um acrão. E hoje eu falei pra ela, Pietra, mas você corre numa marra. Eu falei, não é marra não, eu tô concentrada. Então tudo bem. Uma pessoa 100%, de coração puro, super acessível. Que recado você quer deixar pro pessoal? Eu gostaria de falar que eu sempre fui apaixonada pelo esporte graças à minha família, graças principalmente à minha mãe, que fez eu me apaixonar desde criança, tão grande, linda. Então, assim, estimulem seus filhos, sabe? O esporte, como eu falei, é uma semente que a gente planta na infância. A minha mãe, ela me jogava na piscina e me ensinava a dar cambalhota, então fui de pouquinho em pouquinho, ela me estimulava com natação, com skate, jogar bola. Eu fiz tudo que eu poderia fazer e depois eu escolhi meu caminho. Então, façam isso com seus filhos. Acho que não tem coisa melhor do que o esporte. Com certeza. A maioria das pessoas que passaram por aqui, Pietra, todos eles relataram que o esporte, só coisa boa do esporte, que o esporte livrou de uma depressão, o esporte mudou um pensamento, o esporte ajudou num sono. Então, o que queremos trazer aqui, o que o senhor Pedro quer trazer aqui, que Pietra quer trazer, pratiquem esporte. Vocês que têm filhos, assim como o senhor Pedro, o exemplo arrasta. Então, uma hora ou outra você vai fazer tanto que tem alguém sempre inspirando em você. Eu sou fã da Pietra, tive o prazer da gente correr junto, fizemos um triatlo junto, né? Sim. E foi muito legal, muito divertido participar deste meio. Pietra, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer foi tudo meu. Toda a sorte do mundo para você na sua nova fase, na sua nova jornada, na sua carreira aí de médica. Espero que futuramente aí a gente possa, eu ser atendido por você. Com certeza, Por que será não? um prazer. Dependendo da especialidade aí que você escolher, mas estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Então, para os seus filhos, sabe, o esporte salva, o esporte é a vida, assim. Tentar competir, nadando uns 20 metros ali, competindo com elas, puxando um pouco, né? Claro, com certeza. E eu gosto muito, muito mesmo. Eu gosto de nadar com minha irmã também. A gente briga a maioria das vezes, mas bom. Faz parte, né? Sim, ela participa do treinamento também. E daí a gente treina junto lá, nós